conteúdo de história do nono ano, história do nono ano, certo? Então vamos aqui, eu vou aumentar mais o livro. Aí a semana que vem é prova bimestral, e quem ficar em recuperação, eu vou dizer as datas de recuperação, viu? Vou fazer a revisão desde o início aqui, nas crises e totalitarismo na Europa, né? Então esse é o capítulo que a gente está estudando, crises e totalitarismo. Nós vimos que existia um período entre guerras, que foi o período que vai no final da Primeira Guerra Mundial e vai até o início da Segunda Guerra Mundial. Esse é o período entre guerras. Existem muitas dificuldades enfrentadas pelas nações do mundo todo, especialmente aquelas derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Não, isso aí já foi copiado faz tempo, menino. Você não tem... Tem certeza? Se não tiver, minha filha, você tá atrasada, viu? Aí, olha, as pressões populares vão pedir ampliação do do direito ao voto em vários lugares do mundo, a adoção do sufrágio feminino, ou seja, a mulher podendo votar. Isso foi na Alemanha, 1918, no Reino Unido, 1918, Estados Unidos, 1920 e no Brasil, na Constituição de 1934. Aí nós começamos a ver, né, os Estados Unidos da América, eles vão ter muito dinheiro, muito poder político, certo? E aí eles começam a importar, a exportar alimentos e bens industrializados para os países Maria, aqui mesmo, para os países que estavam antes em guerra. Só que, como eu disse a vocês, eles não se organizaram, porque os países que estavam em guerra começaram a se organizar internamente. Então, a economia dos Estados Unidos, que era regida pelo liberalismo, eles vinham assim, surgindo novas empresas que negociavam na bolsa de valores. O cinema vai aumentar a sua participação junto à forma de diversão do mundo todo. A música, o jazz vai acontecer. Aí em 1919 a 1933, a Alemanha tem uma república de Weimar. Em 1921 a 1932, os Estados Unidos, o presidente é do Partido Republicano. Em 1922, os fascistas, eles marcham sobre Roma, certo? Lá na Itália. Em 1923, a Alemanha sobre Hitler e Putsch de Munique. Em 1924 até 1953, a União Soviética, a Rússia, está sob o domínio de Stalin, o ditador. Em 1925, Mussolini, ele vai ser ditador da Itália. Em 1929 tem a crise da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, né, nos Estados Unidos. Em 1933, para se recuperar, o Partido Democrata elegeu Roosevelt nessa eleição, que foi em 1932, e em 1933 ele criou o New Deal, certo? Na Alemanha, Hitler, ele quer ser o terceiro Reich, ou seja, o terceiro imperador. E em 1936 a 39 tem uma guerra civil espanhola, certo? Então as fábricas, elas estão fazendo muitas coisas, vendendo muito, mas não se preocupou que tem uma hora que nem todo mundo vai estar comprando as coisas. Aí acontece a crise da Bolsa de Valores, o crash da Bolsa de Valores, que foi a crise de 1929. Os negociadores de ações, né, não encontraram compradores, e aí a queda nos preços das empresas durou dias seguidos e o presidente não fez nada. Aí esse período é chamado período da quebra da Bolsa de Valores, ou a Grande Depressão, que vai vir logo depois. Muita gente morre, né? Muitos empresários se matam, se suicidam, porque do dia para a noite perderam tudo, certo? Então
o governo democrata de... Deixa eu ver quem é que está falando. O governo democrata, republicano. Diga agora. Que eu já parei. Mas isso não tem muito a ver com ela, não. Foi o que eu fui falar com você no WhatsApp. Sim, diga. Sobre o curso sala de aula. Sim, o que é que tem? Sabe quando eu falei pro senhor que não estava aparecendo para embaçado? Isso foi porque eu estava usando do Google Sala de Aula, normal, não tinha um aplicativo, era pelo Google. Aí eu instalei o aplicativo, tudo certo. Aí eu fui entrar nas atividades pendentes para ver se consegui fazer algumas. Aí tem 352 pendentes lá. Todos os campinhos estão aparecendo lá para fazer e agora eu não sei para É porque quando você entrou, não foi computada como feita. Você achou que tinha feita. Não, professor, não. E você não tinha um aplicativo, não, é? Eu não tinha um aplicativo, não. Ah, minha filha, é isso, foi isso. Você tem que botar o aplicativo. Agora você vai fazer só as novas. Você vai fazer só as novas, porque as outras eu computei no primeiro bimestre. As novas não. As novas ainda vou tirar semana que vem. Ainda vai ter mais coisa nova lá. Não é para fazer pelo navegador, é para fazer pelo aplicativo. Joãozinho, você tem um aplicativo do Google Sala de Aula? Você tem um aplicativo do Google Sala de Aula no celular? Tenho. Sim. Certo. Porque quem não tiver, tem que baixar aí para fazer as atividades. Aí porque se for fazer pelo navegador, às vezes dá esse problema. Oi? O Google não deu mais para enviar as perguntas, ele deu pane lá. Aí de uma hora ou outra eu tive que instalar esse aplicativo aí. Pois é. Porque realmente não estava mais as minhas respostas, não estava enviando. Pois não estava é. nem dando para digitar. Pois é, porque pelo celular eles preferem que tenha o aplicativo, que eles fizeram aplicativo. Aí voltando aqui. Então, o democrata Franklin Roosevelt, ele ganha a eleição, né, contra o republicano lá que não ganhou. E aí ele cria um plano de emergência para recuperar a economia. Ele vai investir em grandes obras de infraestrutura, construir estradas, barragem, vai criar emprego e forçar o aumento da poder de compra. E aí eles vão criar bancos de investimento, e vão criar também a política de proteção aos trabalhadores, o salário, o desemprego, e aí vai começar a movimentar a sociedade, né, a economia. O nazifascismo, a gente estudou sobre ele. Depois da Grande Depressão, uma onda de insatisfação e de contestação popular, ele vai tomar conta de toda a classe média e das camadas dominantes. Aí eles tinham medo também de que as revoluções socialistas que aconteceram na União Soviética acontecesse com eles, nos países deles, e fez com que as elites começassem a apoiar grupos de extrema direita, como na Itália, na Alemanha, na Espanha e em Portugal. Aí a construção de um Estado forte era o que eles propunham, centralizado, nacionalista, anticomunista e autoritário, certo? Então esses fascistas queriam isso, que até hoje ainda tem essas ideias por aí. Aí surgiu na Itália o Partido Fascista Italiano, que foi organizado por Benito Mussolini, ou Mussolini, a gente só fala mais Mussolini, o sobrenome dele. Aí eles tiveram o apoio dos industriais, que estavam preocupados com os movimentos de esquerda no país, que é a questão dos trabalhadores, né? Quando fala movimento de esquerda, é questão de trabalhadores. Quando fala de movimento de direita, é questão da burguesia, da elite, do povo rico. Então, liderados por Mussolini, mais de 50 mil camisas negras, que eram militantes, que atacavam violentamente seus adversários na cidade e no campo, vai marchar sobre Roma, dirigindo-se ao rei Vítor Emanuel III para exigir o poder objetivo que foi conquistado. Aí os fascistas começaram a eliminar seus adversários com prisões, torturas e fraudes eleitorais. Os partidos foram caçados, a imprensa foi dominada e o parlamento foi fechado e substituído. Ele criou o Tratado de Latrão, certo? Dentro de Roma, que fez com que dentro de Roma fosse criado o Estado do Vaticano,
né? E aí assim conseguiu a simpatia da Igreja Católica. Mussolini incentivou o desenvolvimento agrícola, industrial e militar e promoveu a expansão territorial, chegando a invadir a Etiópia, na África, em 1935. Aí no país vizinho, a Alemanha, vai surgir o nazismo. O movimento nazista foi organizado por Adolf Hitler. Ele tinha ódio de judeus, ele matou 6 milhões de judeus, ele e os alemães aliados dele, né, mataram 6 milhões de judeus, porque diziam que os judeus estavam tirando o emprego deles. Eles também eram contra pequenos comerciantes, eles eram racistas, eles eram também antissemitas, ou seja, contra judeus, e eles eram anticomunistas, viu? Então foi uma coisa muito ruim da história da Alemanha, e até hoje eles sentem vergonha do que aconteceu na Alemanha quando Hitler dominou por lá. Aí Hitler tentou dar um golpe de Estado, o Putsch de Munique, certo? Foi apoiado pelo grupo militar SA. Esse SA também foi criado, intimidava e perseguia adversários, em especial comunistas e judeus. Aí esse golpe militar foi fracassado e Hitler foi preso. Na prisão ele escreveu o livro Mein Kampf, que é Minha Luta. E lá ele botava suas ideias, né, de totalitárias, nacionalistas, racistas e de expansão territorial. Aí ele começa a ascender depois que ele é solto da prisão, certo? Então, com a crise de 1929, Hitler começou então as agitações políticas e sociais começaram, e Hitler assim, entrou nessa onda. E o crescimento dos partidos de esquerda. A parcela expressiva da população apoiou as propostas extremistas dos nazistas, e aí Hitler começou a ter a simpatia dos trabalhadores, que estavam animados com as promessas de aumentos salariais, a reforma agrária e a anulação das dívidas dos camponeses. Além disso, os empresários que temiam a força política dos comunistas. Então, nesse ano, o Partido Nazista conseguiu a maioria dos votos, né, para o parlamento, o Reichstag, e aí Hitler se tornou chanceler, que é o principal, né, é como presidente da República. Aí ele implantou uma ditadura e promoveu a eliminação de seus opositores com a proibição de todos os partidos. Claro que o dele não ia ser proibido. E o fechamento de sindicatos e jornais de oposição. Aí a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, Hitler estabeleceu a censura, perseguiu esquerdistas, democratas, ciganos, homossexuais e grupos étnicos minoritários, como judeus, eslavos e negros. Colocavam todos na câmara de gás, ligava o gás e matava todo mundo sufocado. Homem, mulher e criança, viu? Responsabilizado eles diziam que os judeus eram os responsáveis pela miséria do povo alemão, que estava tirando o emprego deles. Aí eles tinham lá, né, eles começaram a ambicionar o que chamava de espaço vital, que era a anexação de territórios vizinhos para formar a grande Alemanha. Aí o nazismo do cotidiano, ele pegava essa ideologia, se estendeu também às escolas e universidades. Todos os professores do jardim da infância à universidade foram compelidos a se filiar à Liga Nacional Socialista de Professores e a ensinar o que lhes era ordenado. As universidades alemãs, outrora famosas por sua pesquisa científica, tornaram-se centros de ciência racista. Fora das escolas, organizações de juventude independentes, incluindo das igrejas, foram banidas e todos os jovens, rapazes e moças, desde a idade de 6 anos, foram induzidos a se filiar à juventude hitlerista. Aos 18 anos, os rapazes eram conscritos a servir ou trabalhando ou no exército, e as moças chamadas para serviços domésticos e para as fazendas. Durante esses anos de formação, os jovens ficaram sujeitos a uma contínua doutrinação na fé nazista. Então tinha essa questão aqui das crianças fazendo a saudação a Hitler, que era com essa mãozinha aí, viu? Aí a música e o totalitarismo. De 24 de maio de 1938, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha,
foi aberta ao público a exposição Star Trek Music, Música Degenerada. Foram exibidos textos, fotos, pôsteres e gravações ridicularizando as músicas modernas consideradas artisticamente defeituosas e moralmente degradantes pelos nazistas. Um ano antes havia sido realizada na cidade de Munique a exposição Statek Kunst, Arte Degenerada, na qual obras de artes modernistas foram estigmatizadas, que estigmatizado quer dizer reprovadas, censuradas e condenadas. Um dos principais alvos da exposição era a música atonal, assim como as pinturas expressionistas, cubistas ou abstratas. A música atonal procurou romper com os padrões clássicos de beleza. Suas melodias não eram cantáveis nem memoráveis, mas uma sucessão de sons aparentemente arbitrários e sem hierarquia. Isso levou os nazistas a considerarem-na carente de emoções e defeituosa, características atribuídas à origem judaica de seus compositores. Outro alvo da exposição foi o jazz, que era um estilo de música afro-americano, considerado inferior pelos nazistas. O ritmo sincopado, acordes dissonantes e caráter ruidoso foram considerados bárbaros, e o gênero teve sua execução proibida na Alemanha do Terceiro Reich. Então, é aqui, olha, um cartaz que diziam que o negro não tinha nada e tal, e eles botaram ainda o símbolo judeu, que é a estrela de Davi. Isso aqui é a estrela de Davi, viu? Certo? Isso aqui, eles não gostam de judeus, nem gostaram de judeus e nem de negros. Um terceiro grupo de degenerado incluiu os compositores simpatizantes do marxismo, que tinham suas obras banidas por causa das ideias políticas a que eram associadas. Nenhum dos músicos citados na exposição pôde continuar compondo na Alemanha. Alguns tempo depois, todos passaram a ser perseguidos. Então aqui, ó, nós temos aqui um cartaz, aquelas músicas, né, de jazz e tal, os sambas, aqui a música era chamada música degenerada, viu? Aí, ó, Stalin e a União Soviética. Então a gente vai entrar agora em Stalin e a União Soviética. Vocês coloquem aí, ó, o título, né? Aí vocês coloquem esse título aí. A crise de 1929, que assolou a Europa no pós-guerra, não atingiu diretamente a recém-criada União Soviética, pois Stalin havia estatizado a economia, fechando-a para o mercado internacional. O sucesso dos planos quinquenais levou a Rússia a se tornar, no final de 1930, uma das principais potências mundiais em termos econômicos e militares. Politicamente, o governo stalinista foi marcado pela extrema centralização exercida pelos os burocratas da administração pública, controlada pelo Partido Comunista da União Soviética. A oposição ao regime foi violentamente reprimida, com prisões, mortes e envio de pessoas para regiões distantes como a Sibéria, para morrer de frio. Vocês sabem muito bem que a Sibéria é um lugar muito frio, então Stalin fez isso. Então, ele não foi afetado com a crise de 1929 porque o modelo dele lá era tudo estatal, né? Não era liberal como nos Estados Unidos. Então, mas ele tinha lá a força do Partido Comunista da União Soviética, que prendia, matava e enviava pessoas para a Sibéria para evitar a oposição mesmo, né? Então, como foi marcado, vou botar aqui, ó, como foi marcado, e vocês vão colocar aí, ó, como foi marcado o governo stalinista, o governo stalinista. Aí vocês vão escrever isso aqui, peraí, só um instante. Pronto, aí vocês vão botar aí a resposta, né? Não é para tirar print e lançar mais no grupo não, viu? Quem quiser assistir a aula. Foi marcado pela extrema centralização da administração pública, controlada pelo partido aqui. Vocês escrevem isso aí, viu?
Fechou. Acabou? Excelente. Vou postar a frequência lá no grupo. Tá bom. Pronto, coloca aí a frequência no grupo, que aí a gente vai ver. Posso passar? Todo mundo já terminou? Yasmin, posso passar? Não, professor, ainda não. Tô bem no final. Certo, tá bom. Tá certo. A gente vai um pouquinho a mais hoje do horário. Vai até 12h15, 12h20, viu? E a gente vai fazer o mais rápido possível aqui, tá certo? Que hoje Francisca atrasou, aí atrasou também aqui. Ok, então olha, a guerra, a Stalin e a Rússia, né? Então era isso aí que acontecia. Aí agora vamos para a Guerra Civil Espanhola, né? Que a gente vai terminar com esse assunto. Aí depois desse assunto, eu vou fazer o resumo, certo? O resumo e depois do resumo, só um instante. Aí depois vocês vão fazer o resumo lá no caderno de vocês, certo? Então, deixa eu só botar os vídeos já no YouTube para aqui carregando. Pronto. Então, a Guerra Civil Espanhola, ela aconteceu de 1936 a 1939, certo? Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a Espanha viveu seguidas crises econômicas. Tinha poucas indústrias, o país era incapaz de competir com países europeus desenvolvidos, tinha perdido ainda suas últimas colônias ultramarinas, como Cuba, Porto Rico e Filipinas. Além disso, os últimos governos monárquicos dos Bourbons tinham alijado, que quer dizer afastado, apartado e excluído, a maioria da população das decisões nacionais. Assim, levantes revolucionários e contestatórios surgiram por diversas vezes. Aí a crise em 1923, a crise e a instabilidade política abriram espaço para o general Primo de Rivera dissolver o parlamento, Cortes, e impor uma ditadura apoiada pelo rei Afonso XIII. Em 1931, porém, grupos de oposição proclamaram a república e puseram fim ao governo do general. Aprovou-se uma nova Constituição que adotava o sufrágio universal. Então, fale sobre a nova Constituição espanhola, certo? Fale sobre a nova Constituição espanhola. Aí aqui vocês vão botar, né? Adotava o sufrágio universal, permitia a liberdade de reunião e associação e reconhecia a autonomia das diversas nacionalidades, como basco, catalães e galegos. Aí escreve isso aí que eu vou explicar agora, viu? Então, olha, então teve esse golpe lá, né, da ditadura com o Primo de Rivera e aí o rei Afonso XIII. Então, depois, grupos de oposição proclamaram a república. Ela adotou o sufrágio universal, ou seja, todo mundo pode votar, permite a liberdade de reunião, associação, você pode se reunir, você pode se associar ao que você quiser, reconhecia a autonomia das nacionalidades, como esses países bascos, catalães e galegos, que até hoje brigam lá, viu? Esses catalães, esse basco, esses países, eles querem a independência da Espanha, até hoje ficam brigando lá. Então aqui, ó, nós temos o mapa da Espanha, que é perto de Portugal. Lá em cima tem a Galícia, que são os galegos. Do lado dele tem o Basco, País Basco, da Guernica, certo? Tem a Cantábria, tem a Astúria, Castela e Leão, daí vem castelhano. Tem Madrid, tem Toledo, Castela e La Mancha, Extremadura, que é Mérida, tem Andaluzia, tem Sevilha, tem Múrcia, tem Valência, tem Saragoça, que é Aragão, que é Catalunha,
Então esses países ali perto da França, eles querem muito se separar da Espanha, viu? Mas aí querem ser países independentes. Então tem uma briga lá até hoje sobre isso. Mas nessa nova Constituição de 1931, mais ou menos, foi aprovado que essas nacionalidades teriam autonomia. Pronto, posso passar? Yasmin, posso? Pode, então vou passar para a gente quase finalizar aqui, porque tem essa e essa aqui, a Guernica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é o resumo. Pronto, para a gente finalizar. Só tem essa página aqui. Aí, ó, a divisão da sociedade espanhola. Os espanhóis acabaram se dividindo em dois polos opostos: os movimentos de direita, organizados em torno dos partidos tradicionais, e uma ampla aliança das esquerdas, interessadas em deter o avanço da direita, garantir o regime democrático e promover transformações mais amplas na sociedade. A esquerda foi organizada na Frente Popular. Ela venceu as eleições de 1936, mas sofreu um golpe de Estado, liderado por Francisco Franco. A maioria das grandes cidades e regiões industriais permaneceu fiel ao governo republicano. Os golpistas passaram a receber ajuda da Itália fascista e da Alemanha nazista, que transformaram a Espanha em um local de testes para seus novos armamentos. Durante a Guerra Civil, foram frequentes bombardeios aéreos sobre áreas controladas pelo governo republicano, causando inúmeras vítimas civis, em especial crianças. Em resposta, o governo republicano recebeu ajuda da União Soviética e de voluntários antifascistas de muitas nacionalidades, que formavam as chamadas Brigadas Internacionais. Aí botem aí o que é a Brigada Internacional. O que são as Brigadas Internacionais. Certo? Aí vocês vão botar aí. Vocês vão botar aí o que são. Aqui, ó. Vai botar isso aqui, ó. Que foi a ajuda, né? A ajuda da União Soviética e de voluntários antifascistas de muitas nacionalidades. Isso aqui é a Brigada Internacional, certo? Aí, como as forças republicanas não resistiram ao poder militar dos fascistas, elas foram derrotadas. Entre as razões do fracasso estão as disputas internas entre diversas facções políticas, como anarquistas, socialistas e democratas. Além disso, países do governo liberal, como Inglaterra e França, não apoiaram os republicanos. A Guerra Civil deixou um saldo de mais de 500 mil mortos, diversas cidades destruídas e um governo nos moldes do fascismo, apoiado pela igreja, por banqueiros e por grandes industriais. A censura, a repressão aos movimentos populares e o autoritarismo seriam as marcas da Espanha franquista, né, de Franco, esse ditador, que sobreviveu até a morte de Franco até 1975. Por ter envolvido diversos povos e facções ideológicas, a Guerra Civil Espanhola é considerada por muitos historiadores um verdadeiro ensaio para o que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Então, isso aqui por quê? Porque os alemães e os fascistas da Itália apoiavam esse ditador, e ali começaram a fazer os bombardeios, os tiroteios, o uso da metralhadora e tudo mais, viu? Aí aqui começou essa dificuldade. Todo mundo já terminou aqui o que são brigadas internacionais? Já estou passando, viu? Aí aqui, ó, nós temos aqui a cena da cidade de Guernica, destruída após bombardeio alemão em abril de 1937. O incêndio causado pelas explosões levou um dia inteiro para ser controlado. Olha como é que a cidade ficou por causa dos bombardeios. Matou muita criança. Essa aqui é a obra de Pablo Picasso, chamada Guernica, certo? De 1937. Retrata justamente essa guerra, o horror da guerra. Olha, as pessoas olhando para cima, olha, a bomba caindo, a mutação, os animais sendo mutados, né, com mutação genética, as pessoas todas deformadas, o boi também, o cavalo,
Então assim, as pessoas sempre olhando para cima justamente porque com medo das bombas, né, caindo, certo? Então eu vou tirar aqui o print desse aqui, a gente já está finalizando. Aí eu tirar o print para vocês escreverem um resumo lá no caderninho de vocês. Tem tudinho, viu? Pois é, esse ano tá bem diferente do ano passado, viu? Infelizmente. Você vai sentir saudade, igual seu irmão. Quando terminar o ano, vai sentir saudade igual a Davi. Viu? Então, deixa só aqui, vocês... Então, daqui a pouco eu estou enviando, vocês vão copiar. Então, desejo bom dia, boa tarde para vocês e até amanhã, tá certo? Tchau, pode sair. Bom dia, Francisco. Tchau, Joãozinho. Tchau, Joãozinho. Oi, Francisca. Bom, você deixa só terminar.